Olá, meu nome é Lili Marlene e hoje vamos ver um livro Viva de Milagres, como o Espírito Santo nos ensina. Este livro é de minha autoria, baseado em textos tirados da Bíblia Sagrada, e espero poder compartilhar com cada um de vocês, levando uma mensagem de amor, de fé, de esperança, de prosperidade e principalmente de milagres e transformação de vidas. Te convido antes a se inscrever no canal. Temos vídeos novos todos os dias, a deixar seus comentários, dar o seu like e compartilhar esse vídeo, porque assim o YouTuber entende que esses vídeos são de relevância e poderemos ajudar muitas vidas através do mesmo vídeo. Vamos lá? Você poderá desfrutar dos mesmos milagres que sempre acompanharam nossos ancestrais desde o início dos tempos. Qual é o maior milagre da Bíblia? Pelo poder do Espírito Santo, prestamos testemunho pessoal de que aquele que foi morto no Calvário, o nosso Salvador, levantou-se dentre os mortos e, por meio de seu sacrifício, concedeu o dom da vida eterna. E a todos os que obedecerem aos seus mandamentos, em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Qual foi o primeiro milagre da Bíblia? Jesus transformou a água em vinho em um casamento em Canaã da Galileia. Esse foi o primeiro milagre realizado por Jesus Cristo. Quantos milagres Moisés fez? Alguns hebreus pedem uma prova de que Moisés foi enviado por Deus. O homem então realiza 3 milagres e surpreende a todos. Segundo a Bíblia, Moisés ergueu as mãos para o Mar Vermelho e durante toda a noite Deus separou as águas com um forte vento de leste para permitir a fuga do povo hebreu do Egito para a Palestina. De manhã, quando o exército do faraó os tenta seguir, foram todos engolidos pelas águas. Os milagres que Moisés fez. Como Moisés libertou os hebreus? O faraó não atendeu ao pedido de Moisés para que libertasse os israelitas. Está em Êxodo 5. O Senhor então mandou Moisés usar o sacerdócio para fazer cair pragas sobre os egípcios. Mas mesmo assim, o faraó recusou-se a libertar os israelitas. Isso tudo está no livro de Êxodo 7, 20, 21, 8, 6, 17, 24, 9, 6, 10, 23, 10, 14, 15, 22, 11, 5. Qual foi a fé de Moisés? Hebreus 11, 27. Consequentemente, ao versículo de Hebreus, verifica-se quão grande foi Moisés em sua fé. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do faraó. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue, marcando o momento da destruição dos primogênitos no Egito. Vejamos o que Moisés fez durante 40 dias no monte. Por 40 dias, o Senhor ensinou muitas coisas a Moisés, enquanto Moisés estava no Monte Sinai. O povo ficou cansado de esperar por ele. Eles disseram a Arão que fizesse estátuas para eles adorarem, assim como fizeram no Egito. Arão juntou todo o ouro deles e fez uma estátua de um bezerro.
Qual foi a primeira vez que Deus falou com Moisés? Êxodo 19 contém o relato de 3 ocasiões em que Moisés subiu ao Monte Sinai e de lá desceu. Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com o Senhor. Depois desceu o monte para transmitir as palavras do Senhor ao seu povo. Quantas pessoas morreram quando Moisés desceu do monte? Moisés desceu da montanha e destruiu as estátuas de pedra e também o bezerro que Arão havia feito, que o povo havia lhe pedido. O bezerro de ouro foi destruído então, e 3.000 israelitas rebeldes também morreram neste momento. Quando Moisés desceu do monte com o rosto brilhando, e aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, depois que falara com ele, com Deus. Qual foi a mensagem de Moisés? Moisés aprendeu com Deus e depois ensinou outras pessoas. Posteriormente, Moisés recebeu um conjunto de mandamentos que permitiria que os israelitas vivessem de modo digno de receber as bênçãos de Deus. Está escrito no livro de Êxodo 20, do 1 ao 17. Moisés então ensinou todos esses mandamentos a seu povo. Por que Moisés escreveu o Gênesis? Moisés é o autor do livro Gênesis, foi um profeta chamado por Deus para livrar os filhos de Israel do cativeiro no Egito e guiá-los pelo deserto rumo à terra prometida de Canaã, por terem os acontecimentos registrados em Gênesis ocorrido antes da época de Moisés. Ele não os testemunhou. O que significa as mãos levantadas de Moisés? Palavra diária que edifica. As mãos levantadas de Moisés para o Senhor revela a sua dependência de Deus e a sua fé nele, em especial porque Moisés segurava o cajado que Deus o havia instruído a usar anteriormente. Era um sinal de fé, reverência e obediência a Deus. O que a Bíblia diz sobre a morte de Moisés? Você já leu mais de 250 páginas da Bíblia escritas pelo profeta Moisés, mais do que foi escrito por qualquer outro profeta do Velho Testamento. Deuteronômio 34 diz que Moisés morreu, mas como mencionamos anteriormente, a Alma ensina que Moisés não morreu, mas foi transferido, foi translatado para o céu. Qual foi o final de Moisés? Em Midian, um reencontro vira uma grande festa. Moisés passa a liderança do povo de Israel para Josué. Moisés vai ao monte para morrer. O bem briga com o mal e o bem vence, levando o corpo de Moisés para o céu. Qual foi a falha de Moisés? O pecado de Moisés, Deus diz a Moisés para falar à rocha. Porém, já bastante irritado com o povo, Moisés age por conta própria e fere 2 vezes a rocha. As águas são chamadas Meribá, por causa da contenda do povo com Deus.
qual foi a morte de Moisés? Após apresentar Josué como sucessor, Moisés morre no alto da montanha e é levado para o céu. Morte de Moisés. Quanto tempo o povo chorou a morte de Moisés? Os israelitas choraram por Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até que terminou o luto de Moisés. Como Moisés disse a Deus? Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz. Porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Vejamos quando Moisés viu a face de Deus. Moisés viu Deus face a face, no alto de uma montanha desconhecida, pouco tempo depois de ter conversado com o Senhor na sarça ardente, mas antes de libertar os filhos de Israel do Egito. Ver Moisés 2, 17, 25 e 26. Está escrito no livro de Êxodo 3, do 1 ao 10. Como prometia Moisés? Como prometia a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estende do deserto ao Líbano, e o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Isso foi o que Deus prometeu para Moisés. Qual era uma das maiores virtudes de Moisés? Moisés é o exemplo de um bom líder. O mais importante para ele é a libertação do seu povo, o bem-estar das pessoas e a boa relação que seu povo deve ter com Deus, uma relação boa de reconciliação. Moisés é um bom líder porque sabe ser diplomático e sabe intermediar nos momentos de conflito. O que caiu do céu na época de Moisés? Todos os dias receberam do Criador um alimento milagroso que trazia cura e iluminação, mas os israelitas só enxergaram o externo e ficaram irritados porque não gostavam da aparência da comida, sim, a aparência do maná, que era sem graça, mas ele tinha o gosto que a pessoa imaginasse. Este era o alimento que caía dos céus para alimentar o povo na travessia para o Jordão. Quanto tempo Moisés liderou Israel a caminho da terra prometida? Durante 40 anos vagaram pelo deserto até que morresse toda a geração escrava, para que só os nascidos na liberdade pudessem entrar na terra prometida. A Bíblia descreve minuciosamente a Odisseia dos hebreus, fatos que iriam influenciar a humanidade por séculos e ainda nos dias de hoje. Por que 400 anos de escravidão no Egito? Após esse período em Canaã, a narrativa conta que os hebreus decidiram migrar para o Egito. Isso pode ter acontecido por volta de 1700 a.C. e foi motivado pela escassez de alimentos em toda a Canaã. O Egito, por sua vez, era uma terra fértil por conta do rio Nilo,
e por isso não enfrentava a escassez de alimentos. Quanto tempo durou a travessia de Moisés? 40 anos. É nesta jornada que Moisés recebe de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. Após vagar 40 anos no deserto, os hebreus chegam a seu destino, mas Moisés faleceu no fim do caminho, depois de avistar Canaã ao longe. Êxodo 7, do 20 ao 21. O rio torna-se em sangue. Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio Nilo se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Êxodo 8, 6. As rãs. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Êxodo 8, 17. Os piolhos. E fizeram assim, e Arão estendeu sua mão com sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Êxodo 8, 24. As moscas. E o Senhor fez assim, e vieram grande enxame de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, a terra foi corrompida destes enxames. Êxodo 9, 6. A morte do gado. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Êxodo 9, do 10 ao 11. E a eles tornaram a cinza de forno, e puseram-se diante do Faraó, e Moisés espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Êxodo 9, do 23 ao 24. A saraiva e o fogo. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Êxodo 10, 14. Os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Qual foi a praga depois dos gafanhotos? Ao todo foram 10 pragas enviadas: águas que se tornaram sangue, infestação de rãs, piolhos e moscas, peste no gado, úlcera nas pessoas, chuva de pedra, infestação de gafanhotos
escuridão e a morte dos primogênitos das famílias. A história narrada na Bíblia, no livro Êxodo, do Antigo Testamento. E qual foi a praga que matou o filho do faraó? É a 10ª praga do Egito. Segundo a Bíblia, foi a responsável pela morte de todos os primogênitos. Ela não poupou nem a vida do filho mais velho do faraó. O anjo da morte desceu, chegou e matou todos os primogênitos. Mas os primogênitos dos hebreus não morreu nenhum. Portas seladas com o sangue, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A travessia do Mar Vermelho com Moisés. O que aprenderam com a travessia do Mar Vermelho? A travessia do Mar Vermelho está escrito no livro de Êxodo 14:14, e isto foi um milagre. Nada é impossível para Deus. Mateus 19:26, com ou sem a ajuda de fenômenos naturais, Deus abriu e fechou as águas do Mar Vermelho exatamente à hora certa. Os israelitas atravessaram em segurança, mas os egípcios foram mortos. Não foi coincidência, foi a própria mão de Deus. O que aconteceu depois que atravessaram o Mar Vermelho? Moisés estendeu seu cajado e Deus dividiu as águas do Yam-suf, Mar Vermelho. Os israelitas caminham em solo seco e cruzam o mar, seguidos pelo exército egípcio. Assim que os israelitas cruzam com segurança, Moisés levanta os braços novamente e o mar fecha e os egípcios se afogam. Moisés levanta o cajado quando passam o Mar Vermelho, como Deus havia lhe mandado. Deus mandou e o mar se abriu. Deus mandou e o mar se fechou, matando todos os egípcios. Inclusive o faraó morre no Mar Vermelho. Vejamos também onde fala na Bíblia que Moisés orou. Em Êxodo 19, contém o relato de 3 ocasiões em que Moisés subiu ao Monte Sinai e de lá desceu. Moisés subiu ao monte para falar com o Senhor, depois desceu o monte para transmitir as palavras do Senhor ao seu povo. Deus fala a Josué como prometia a Moisés. Deus diz a Josué: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estende do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. E Deus ainda continuou. Quando Deus falou a Josué, quando Moisés morreu, Deus fala a Josué: hei de dar-vos todos os lugares que os vossos pés pisarem, como eu prometi a Moisés. O vosso território irá do deserto ao Líbano e até o grande rio Eufrates, estendendo-se através das terras dos hititas, e desde as terras do nascer do sol até o mar Mediterrâneo. Qual foi a principal missão de Moisés? Moisés era um levita que foi criado na corte pela filha do faraó do Egito.
Deus o chama para livrar o povo hebreu da escravidão egípcia e conduzi-los à terra prometida a Abraão, que seria a terra de Canaã. Quem resgatou Moisés? Outra história muito interessante sobre Hatshepsut, filha do faraó, é que alguns egiptólogos afirmam que ela foi mãe adotiva de Moisés e buscam provas disso. Como está escrito na Bíblia, Hatshepsut tinha ido se banhar no rio Nilo quando viu um cesto no meio da vegetação e mandou uma serva sua, uma criada, ir buscar para ver o que era. E encontrou o menino, levou para casa e o criou como filho. Vejamos também como Moisés chamava a Deus. Em Êxodo 3,15, este Deus afirma e ordena a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou até vós. Vejamos a curiosidade de por que a estátua de Moisés tem chifres. Os chifres presentes na cabeça de Moisés podem, portanto, estar relacionados a uma interpretação literal da versão do episódio narrado na Vulgata, tradução latina da Bíblia, das versões gregas e hebraica. Qual foi o medo de Moisés? Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa de seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. O que Jesus conversou com Moisés e Elias? Está escrito no livro de Lucas 9:31. Dos 3 sinóticos, apenas Lucas menciona brevemente o assunto sobre o qual Moisés e Elias, o profeta, conversaram com o Senhor na transfiguração. O registro afirma que os visitantes que apareceram em glória falavam de sua morte, a que havia de cumprir-se em Jerusalém. Aqui isso é uma mensagem espiritual. Vejamos, segundo a Bíblia, quantos anos viveu Moisés. Moisés morreu com 120 anos de idade. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Foi sepultado no vale que fica diante de Bet-peor, onde até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Os israelitas choraram Moisés na campina de Moabe durante 30 dias, até passar o período do pranto e do luto. Conta-se, segundo a Bíblia, que Moisés foi levado para o céu. Por que Moisés levantou a serpente? E, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual o nome das pessoas que escreveram a Bíblia? Lembrando que 2 de seus autores, Mateus e João,
foram apóstolos de Jesus. Os outros dois, Marcos e Lucas, por sua vez, construíram a narrativa colhendo os testemunhos dos apóstolos. Vejamos também que Moisés viu uma fenda na rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Isso foi o que o próprio Deus disse a Moisés. Através de uma fenda na rocha, ele poderia ver as costas de Deus, mas o seu rosto, a sua face, Deus disse que ninguém poderia ver. Vejamos o significado da palavra Moisés. 3 possibilidades se configuram a depender de como se considera a origem do nome Moisés. Primeiro, se acreditamos na etimologia das Escrituras. O nome Moisés tem suas raízes na língua hebraica, querendo dizer, como vimos, aquele que foi retirado das águas. Vejamos qual a idade da Bíblia. Escrita há cerca de 4.000 anos, a Bíblia Sagrada continua fascinando as novas gerações nos dias de hoje. Vamos relembrar como Moisés libertou o povo. Após o reino ser atingido pelas 10 pragas, o faraó Ramsés admite sua libertação, pedida por Moisés. Durante o Êxodo, um dos momentos mais marcantes, segundo o relato bíblico, é a abertura do Mar Vermelho pelo profeta para que seu povo fugisse da perseguição do faraó, que havia se arrependido de sua decisão. Através dos exemplos narrados na Bíblia, nós vamos ver o significado de pegar o teu leito e andar. Quando Jesus diz para um mendigo, para um aleijado, para alguém que tinha paralisia, toma o teu leito e ande. É reconhecer o nosso potencial para mudar as circunstâncias em que nos achamos, não importa quão graves sejam. Ao mesmo tempo, é o entendimento de que ninguém tem motivos para se rebaixar, se envergonhar dos erros e nem para punir-se com paralisia diante da culpa e da vergonha. Devemos ser livres, como Deus nos criou livres e como Jesus nos ensina a nos libertarmos das amarras deste mundo tenebroso. Também poderemos entender de uma forma diferente quando Jesus nos ensina o que é mais fácil, perdoar os pecados ou curar. O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Foi aqui que Jesus nos ensinou. Também quando as pessoas tentam nos escravizar, nos manter sobre a sua prepotência, nós também deveremos largar tudo e andarmos. Somos livres para isso. Vejamos também porque nesse tempo da travessia,
Moisés e o seu povo levavam a Arca da Aliança sempre à frente. E porque mais tarde roubaram essa Arca da Aliança, os filisteus derrotaram os israelitas na guerra e levaram a Arca da Aliança de Deus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos durante a batalha, depois de serem atormentados por várias pragas. Os filisteus, então apavorados, devolveram a arca. Samuel exortou os israelitas a voltarem para o Senhor. Os profetas que andavam com Jesus fizeram inúmeros milagres, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Então vejamos aqui um dos milagres que o profeta fez. Eliseu fez durante a sua vida o total de 14 milagres. Portanto, Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias, os 7 milagres operados por Elias e os 14 milagres operados por Eliseu. Quais são os milagres que Eliseu fez e os milagres operados por Eliseu? Abriu o rio Jordão com a capa de Elias. Está escrito no livro de 2 Reis 2,14. Aí bateu de novo na água e ela se abriu. E ele passou para o outro lado. E tendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: Onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em 2 partes e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. A capa de Elias abriu o rio Jordão. O que significa quando Elias jogou a capa sobre Eliseu? Não se sabe como era a capa de Elias, mas parece que era um manto de pano. O manto de Elias deveria ser passado para Eliseu, simboliza a transferência da autoridade profética para Eliseu. Nos tempos atuais, às vezes falamos do manto de autoridade que o profeta recebe quando é ordenado e designado. Veremos o livro de 2 Reis 2, do 22 ao 23, que nos fala sobre saneou a fonte das águas de Jericó. E aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Então subiu dali a Betel e, subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: Sobe, calvo, sobe, calvo. Então ele amaldiçoou os 42 adolescentes malcriados que são despedaçados por 2 ursas, em 2 Reis. Ora, pois, traze-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim: o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupiram todas as fontes de água,
e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Que milagre Elias fez com o seu manto! Elias, antes de ser arrebatado ao céu, tomou então o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto o rio Jordão, Elias e Eliseu. Quantos foram os milagres de Eliseu? Eliseu fez durante a sua vida o total de 14 milagres. O que poderemos aprender com a vida de Eliseu? Eliseu serviu a Elias, sendo fiel companheiro e excelente aluno. Tornou-se mais tarde o seu substituto eficiente na liderança. Deus usa o discipulado para treinar pessoas de forma eficaz. Ele nos ensina que devemos aprender com aquele que tem algo a nos ensinar. Nos ensina que devemos nos subordinar aos nossos mestres. Qual foi o primeiro milagre de Eliseu? O profeta Eliseu se tornou sucessor de Elias. Seu primeiro milagre foi em seguida que Elias subiu aos céus em um carro de fogo. Eliseu ficou com sua capa e fez seu primeiro milagre dividindo as águas do rio Jordão e passando no meio dele a pé enxuto. Por que Elias jogou a capa em Eliseu? O manto de Elias ser passado para Eliseu simboliza a transferência da autoridade profética que para Eliseu. Nos tempos atuais, às vezes falamos do manto de autoridade que o profeta recebe quando é ordenado e designado, embora o profeta atual não use manto nem capa. Deus concede-lhe as chaves do sacerdócio. Qual é o significado do nome Eliseu? Significa que Deus é a salvação, indica uma pessoa voltada para a honestidade e a justiça. Qual a origem do sobrenome Eliseu? Nome de origem hebraica, Eliseu, profeta do Antigo Testamento, sucessor de Elias. Então tem a origem hebraica. Elias, o profeta do fogo. O que tinha no quarto de Eliseu? Na cama de Eliseu, possivelmente havia um cobertor, onde o profeta se aconchegou com ele para dormir. Quem tem o cobertor de Deus é protegido, amparado e acolhido. Quem tem o cobertor de Deus descansa, tem resposta de suas orações, recebe auxílio do Senhor, tem um repouso tranquilo e é consolado pelo próprio Deus. Como era a vida do profeta Eliseu? O profeta Eliseu foi o auxiliar do profeta Elias e depois ele foi designado como seu sucessor como profeta em Israel no século 9 a.C. A história do profeta Eliseu é bastante conhecida entre os cristãos, principalmente devido aos milagres que foram realizados através de seu ministério. Vejamos quando Deus chama Eliseu. 1 Reis 19:19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando com 12
parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha, Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Como Eliseu orava, em seguida Eliseu orou suplicando: ó Ierrá, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço que lhe abra os olhos para que ele possa ver e que ele veja. Eliseu e o exército invisível, o próprio Deus combatendo por eles. Onde fala que Elias orou 7 vezes. Então ordenou o seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez, exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse. Elias orou para chover e esperou. Elias não orava com rituais ou sendo religioso. Ele orava com fervor, clamando a Deus. Ele orava com honestidade, com intimidade e principalmente com fé que Deus ia fazer a obra. São princípios como este que mudam totalmente a nossa vida de oração nos dias de hoje. Elias orava com o coração, com fervor, com amor, com a alma, com o Espírito Santo. Por que Elias se escondeu na caverna? Ele alegou ter sido um servo fiel e zeloso pelo Senhor, enquanto os israelitas quebraram a aliança. No fim, ele acabou julgando estar sozinho e sendo perseguido. Então Deus lhe ordenou que saísse da caverna para o monte e se colocasse perante o Senhor. Elias na caverna. Elias descobriu na caverna. A experiência da caverna está entre as passagens da Bíblia que mais evidenciam a fragilidade humana. Mas o estudo bíblico dessa passagem revela que Deus cumpre sua vontade apesar das limitações do ser humano. Elias na caverna é um lembrete que até os mais fortes podem se sentir fracos, desamparados e desorientados. E quando Elias estava na caverna, ele ouviu uma luz e uma voz que perguntou: que fazes aqui, Elias? Perguntou-lhe Deus. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Está registrado no livro de 1 Reis 19:10. Elias pensava estar só e sabendo que buscavam a sua vida para o matar. Então, com medo, ele entra na caverna. Elias estava desanimado com o ministério e desejava a morte. Voltou 2ª vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu,
e com a força daquela comida caminhou. 1 Reis 19, do 7 ao 8. O que aprendemos com Elias na caverna? Aprendemos com a história de Elias na caverna que devemos nos entregar aos propósitos divinos de Deus sem medo. Por mais que problemas venham até nós, devemos entender que é normal nos sentirmos cansados dos embates dessa vida, das tribulações, mas não podemos nos entregar a eles, pois quem cuida de nós é Deus, o Todo-Poderoso. Elias, o profeta, sela os céus e é alimentado por corvos. A seu comando, a panela de farinha e a botija de azeite da viúva de Sarepta nunca se esvaziam. Ele ergue da morte o filho dela. Elias foi alimentado por corvos na caverna. Quantos dias Elias ficou dentro desta caverna? Ele encarou uma jornada de 40 dias pelo deserto até o Monte Sinai. Ali encontra a caverna, onde entra acompanhado dos sintomas clássicos de depressão, medo, tristeza, solidão e vontade de morrer, cansaço excessivo e sentimento de rejeição. Então Elias foi alimentado por corvos nesta caverna. Apesar de Elias ter sido corajoso em enfrentar Acabe e ter grande vitória contra os profetas de Baal, Deus o precisava ensinar muito mais. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada que lhe fala. Por que o corvo fala? Nem só de papagaio vivem as aves que falam. Quando criadas cativas, os corvos conseguem até mesmo falar com mais habilidade do que alguns papagaios, imitando também barulhos de carros, descargas, toques de celular. Isso mesmo, um corvo pode imitar um celular tocando e produzindo sons característicos de outros. Foi então que o anjo disse a Elias. De repente, um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguenta a viagem. Está registrado no livro de 1 Reis 19, do 7 ao 8. O anjo do Senhor volta, toca nele e lhe diz: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Herobe, o monte de Deus.
Elias entendeu que estava fora da direção e precisava voltar para seu caminho. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. 1 Reis 19:15. Quando estamos desanimados, com Deus podemos cometer o erro de não pedir a sua direção. Então fazemos aquilo que achamos melhor. O texto mostra que Deus pediu para Elias voltar pelo seu caminho. Isso nos dá a entender que Elias estava no seu caminho e não na direção de Deus. Deus ainda tinha coisas para ele fazer. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Neulá, ungirás profeta em teu lugar. Após as ameaças de Jezabel, Elias pensava que morreria como os outros profetas à espada e seria seu fim. Porém, Deus tinha obras a fazer por intermédio de Elias. E quando você pensa ser o fim, Deus ainda diz: tenho muito a fazer através de sua vida. Nesse instante, ele está falando comigo e com você que está ouvindo este vídeo. Deus também tem uma obra ainda muito grande para fazer na minha vida e através da sua vida, para ajudar a transformarmos a humanidade. Elias pensava estar só, mas Deus havia preservado mais 7.000. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. 2 vezes nesse capítulo, Elias reclama de estar só. Ele pensava que todos os profetas foram mortos, e dentre os que escaparam não havia mais crente como ele. Mas Deus sempre preservou um remanescente, mesmo em tempos de apostasia. Enquanto Elias pensava estar só, Deus tinha 7.000 que não se dobraram perante outros deuses de Baal. Nunca pense que você está só ou que é melhor que os outros, porque Deus sempre tem seus servos para somar conosco. O desânimo vem para todos, mas antes de pensar em desistir e reclamar, saiba que Deus está no controle de tudo e sempre quer nos ensinar algo mais. Quem eram os filhos dos profetas de Eliseu? Os filhos dos profetas eram seminaristas de hoje. Moram juntos em uma casa ou em pequenas comunidades onde o ensino era ministrado. Segundo Reis 6, do 1 e 2. Alguns deles eram casados e mantinham seus próprios lares. Segundo Reis 4, 1. Vejamos também por que Elias estava tão desesperado que desejou a morte. Elias sentiu-se profundamente deprimido, mesmo depois de uma vitória sobre os profetas de Baal. Por causa do desgaste emocional durante a batalha, ele se deprimiu diante de uma simples ameaça de Jezabel. Ele se sentiu tão angustiado que chegou a pedir a morte para si mesma. Ou seja, ele havia chegado no fundo do poço. Vejamos no desespero o que Eliseu queimou.
E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. O que representa quando Eliseu rasgou as suas vestes? Nos tempos bíblicos, o ato de rasgar as vestes geralmente significava profunda tristeza e pesar, mas no caso de Eliseu, parece ter simbolizado não apenas profunda emoção, mas também uma grande mudança de vida, ao assumir uma função de muita responsabilidade em resposta ao convite para trabalhar com Deus. Tal unção era a unção de Elias, que em uma época de extrema seca e necessidade de água para beber, para se banhar, para os afazeres, para as plantas, Elias orou e esperou a chuva chegar. O altar de Elias recebeu fogo do céu, enquanto o de Baal foi apagado. Os profetas de Baal foram eliminados e Elias disse: vai chover. E choveu mesmo. As chuvas do altar com fortes ventos trouxeram água para irrigar a vida aos israelitas e a Israel, que estava toda devastada. O Espírito Santo nos quer ensinar, através dessas lições de Elias e Eliseu, que nós devemos viver os milagres aqui na terra através de doação, amor e dedicação. E a Bíblia nos fala deste amor de uma mãe. Diz assim: não maltrate, não procure seus interesses, não se ire facilmente, não guarde rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de mãe reflete o amor puro e verdadeiro que vem do próprio Deus. Não sejamos filhos ingratos. Deus necessita de mim e de você e de todos nós juntos para que possamos ajudar a transformar milhões de almas aqui na terra. Nós somos instrumentos de evangelização, instrumentos de amor. Nós somos pura energia. E essa energia vem do nosso Criador, motivados pelo Espírito Santo que nos ensina e suscita em nossos corações o desejo de nos despojarmos dessa vida para podermos ajudar os outros. Quem sabe você se pergunte, mas vou ajudar com o quê? Se não tenho dinheiro, não tenho nada, não sei o que fazer. Muitas e muitas vezes, até mesmo se você for uma pessoa de pouca instrução e cultura, mas você sabia que você poderá ajudar a vida de outras pessoas compartilhando vídeos que te ajudaram? Talvez este seja um momento especial que Deus fará um milagre na sua vida e na vida das pessoas que você compartilhar esses vídeos. Eles vão te ajudar, vão te abrir horizontes que estavam trancadas, portas que estavam fechadas irão se abrir e o milagre vai acontecer. Vejamos o que nos diz Provérbios 13. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, do 1 ao 4. Honrar pai e mãe. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. 2 Timóteo 3, do 1 ao 3. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. 1 Timóteo 5, 4. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Não te esqueça isso nunca. O quarto mandamento é único, acompanhado de uma promessa do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra que você vive. Deuteronômio 5,16. Quais são os benefícios de honrar pai e mãe? E por que os filhos precisam honrar os pais? Suas orações serão ouvidas em primeiro lugar. Quem honra pai e mãe intercede pelos pecados, evita cair neles e é ouvido em suas orações diárias. Está escrito em Eclesiástico 3:3. Segundo, seus filhos te trarão alegria. Terceiro, sua vida será longa. Quarto, será abençoado por Deus. E quinto, terá justiça no lugar dos pecados. E a Bíblia também nos fala sobre filhos ingratos. O Salmo 136 diz assim: a ingratidão de um filho dói no coração de um pai, tanto quanto a nossa ingratidão dói no coração de Deus. A indiferença de um filho parte em pedaços o coração de um pai, como nossa indiferença deixa triste o coração de nosso Criador, mantenedor e salvador. Por que devemos honrar, ou seja, amar os nossos pais? Honrar eles te faz forte, de raiz profunda, conectado ao centro da terra, onde ela te provê, te protege, te alimenta. Não importa se os pais já morreram, se nunca os conheceu ou se não foram cheios de virtudes. Você tem obrigação de amá-los sempre. O que fazer para honrar os pais? Como devemos honrar os nossos pais? Como criança, através da obediência e submissão. Veja Efésios 6:1, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Como jovens, através da aceitação e do respeito. Como adulto, através do amparo e do apreço.
O que a Bíblia fala sobre pessoas mal agradecidas? Segundo Timóteo 3:2. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Isso é repugnante para Deus. Mas o Espírito Santo continua a nos inspirar, nos ajudar e nos mostrar. Vejamos no Salmo 53 o que é que ele nos diz. No Salmo 53, Deus destrói o malfeitor e até usa os justos para envergonhar esses opressores. Um salmo frisa o livramento e a proteção que Deus oferece ao seu povo, enquanto o outro avisa sobre o castigo que ele traria sobre os rebeldes. O que é ser uma pessoa ingrata? Ou aquele que não reconhece e não dá o merecido valor aos favores ou benefícios que lhe foram dados, ou aquele que não recompensa devidamente o trabalho que lhe é prestado. Esta é uma pessoa ingrata. E agora o Espírito Santo nos ensina para que serve o Salmo de número 27. Suas palavras são indicadas para quem almeja encontrar proteção, especialmente contra pessoas que acusam e atacam de forma injusta, porque exalta a fé de que a força superior tomará as providências corretas e cabíveis. E também ele nos orienta sobre Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não ponham o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. A pessoa ingrata não valoriza as bênçãos que recebeu nem agradece. Em vez disso, ela vê sempre os problemas e as coisas que não recebeu. A pessoa ingrata nunca está satisfeita. A Bíblia diz que devemos ser sempre gratos a Deus em todo tempo, hora e lugar. Frases de ingratidão. Os infelizes são ingratos. Isso faz parte da infelicidade deles. Ter um filho ingrato é mais doloroso do que mordida de uma serpente. Ingratidão é uma forma de fraqueza. É uma fraqueza diabólica, demoníaca. Deem dinheiro, não emprestem. Há favores tão grandes que só podem ser pagos com a ingratidão. Então, pessoas que sempre fazem o mal no lugar do bem como forma de ingratidão para com os outros. O ingrato é quem decide qual remédio irá tomar. Não ame as pessoas ingratas, pois o amor não é digno de tanta ingratidão. O amor verdadeiro é capaz de permanecer, mesmo sendo retribuído com injustiça e ingratidão. Um coração ingrato é um coração malvado, pois paga com mal o bem que recebeu. E isso é semeadura de ingratidão. Colherá multiplicadas vezes essa ingratidão. A lei da semeadura nos ensina que tudo que plantarmos iremos colher, seja de bom ou de ruim. Portanto, não fique esperando que as pessoas te devolvam.
Faça sabendo que você tomou uma atitude boa e correta. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e também para com os maus. Está escrito no livro de Lucas 6:35. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável, e bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Salmo 103, 2. Ingratidão na Bíblia. Salmo 95, 10. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Agora vamos a Números 11, 4. Havia estrangeiros viajando com os israelitas, mas estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. Isso quando eles estavam recebendo dos céus o maná. Em Deuteronômio 8, do 12 ao 14, não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos e sua prata e seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão, para a liberdade. Salmo 106, do 13 ao 14. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Números 11, do 4 ao 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná, que era um maná abençoado e que caía dos céus, para poder alimentá-los e conservar-lhes a vida. Meu querido, minha querida, família maravilhosa do YouTube, espero ter compartilhado com suas vidas. Se este vídeo te ajudou, deixe nos comentários o que é que você achou. Gratidão, Lili Marlene.